José Ferraz, celebrante. Hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre um assunto bem interessante, que é o primeiro capítulo do meu livro Casamento Todo Dia. Você já teve que se explicar? Deixa eu me explicar para vocês entenderem. Alguma vez você fez uma coisa nova que você precisasse explicar o sentido, o porquê, para que as pessoas pelo menos entendessem o que você está dizendo ou o que você está fazendo? Ou talvez você não gozasse de credibilidade para que as pessoas já de cara acreditassem em você ou acreditassem nos seus projetos? Alguma vez você teve que provar a eficiência de uma ideia para que depois as pessoas pudessem então incentivar você a acreditar naquilo que você faz? Pois é, eu muitas vezes na minha vida eu tive que me explicar. E eu mesmo confesso que hoje, pensando, olhando para trás, eu vejo que eu não tinha certeza e que a minha insegurança é que gerava este tipo de conflito e talvez colocasse a insegurança nas pessoas também. É mais ou menos sobre isso que eu falo neste primeiro capítulo do Casamento Todo Dia. Eu vou ler um pedacinho para você entender do que eu estou falando. Você já teve que se explicar? Desde que reconheço lembranças, tenho a impressão que nasci para fazer algo diferente. E talvez isso explique o meu jeito viajandão da infância, pois eu acordava durante a noite com aquela sensação maravilhosa de que havia voado. Acreditando tanto nisso, que muitas vezes me pegava acordado, saltitando, com a nítida impressão que era necessário apenas isso para voar, e que ali, no terreiro, nos fundos do pátio, era o local ideal para esse treinamento. E então, mais tarde, como adulto, vinha descobrir que esta sensação era exatamente uma forma de dizer que eu queria alçar grandes voos. E não foi diferente em toda a minha vida, quando eu tive que muitas vezes provar de alguma forma que aqueles voos tinham algum sentido. Que não eram apenas uma vontade de estar acessando outros horizontes, mas que era, na verdade, uma ousadia falando de um projeto, falando de uma ideia, de algo que era novo, que aí, portanto, era desconhecido para mim também. Olhando para trás e escrevendo este primeiro capítulo, eu lembrei das muitas vezes em que eu precisei me explicar, no sentido de que o que eu falava não era suficiente ou parecia uma mirabolância para as pessoas, porque ou era muito novo ou porque fugia da compreensão da mente das pessoas. Elas não conseguiam conceber determinadas coisas, como, por exemplo, hoje não se consegue conceber, por exemplo, o amor entre duas pessoas do mesmo sexo. Ou de que estas pessoas consigam estar sentindo as mesmas coisas que uma pessoa, um casal heterossexual estaria sentindo, o que tradicionalmente nós chamamos de casamento ou a concepção tradicional de família, né? Então fica-nos difícil entender um núcleo familiar onde tem a presença de duas mães em vez de um pai e uma mãe, ou de dois pais em vez de um pai e uma mãe. E não é à toa que hoje eu milito no meio LGBT. Eu fui um dos primeiros celebrantes a estar realizando este tipo de cerimônia,
E eu estou preparando, vou contar para vocês, uma versão do Casamento Todo Dia para o público LGBT, que seria então um casamento todo dia sem gênero e com amor. Exatamente falando de algo novo que fica difícil para as pessoas hoje e talvez a gente tenha que estar se explicando. Mesma coisa ser celebrante ou profissional de celebração, muito mais ainda. Eu tive que incorporar a palavra celebrante ao meu nome exatamente porque não conseguia me explicar com a palavra celebrante. Me sentia algo mais do que isso, ou diferente disso, como é o caso do profissional de celebração, porque na verdade celebrante também, as autoridades religiosas também o são, os pastores, padres e etc. Portanto, também me vejo quando assumi esta profissão, esta missão de ser profissional de celebração, também me vi me explicando, tendo que dizer para as pessoas, pois as pessoas dizem ainda para mim, José, você é padre? Ou agora, recentemente, numa celebração, depois os profissionais que estavam trabalhando lá, principalmente os amigos de profissionais de imagem, disseram que as pessoas comentavam assim, esse rapaz quem é? Quem ele pensa que é para estar aí fazendo um casamento, declarando as pessoas casadas? Então até hoje eu me vejo tendo que me explicar. Então esse primeiro capítulo, Casamento Todo Dia, capítulo 1, você já teve que se explicar, vem de encontro exatamente a esta ideia, ou de alguém que, como eu, passou muitas vezes por esta situação de ter que se explicar porque estava fazendo algo novo, porque estava fazendo algo que não cabia, pelo menos, ou na cabeça das pessoas, ou naquela época, na mentalidade da época em que isso aconteceu. E assim vocês vão ver neste capítulo do Casamento Todo Dia, vocês vão ver algumas coisas relacionadas, por exemplo, a criar um centro de apoio terapêutico, o CAT, C-A-T, que numa cidade do interior onde existiam os médicos, aqueles médicos antigos, um médico de família, que era meio que uma mistura de psicólogo com médico, com padre, com conselheiro, alguma coisa do tipo. E nesta época já vem um cara que vem juntar a sabedoria do yoga, da filosofia oriental, falando de teoria dos 7 corpos, falando de chakras, falando de campo áurico, falando do corpo psíquico, da influência das cores nas vidas das pessoas, da força da mente. Imaginem isso numa cidade de 52 mil habitantes, como é a pequena cidade onde eu nasci e onde eu cresci. E aí fiquei até a tenra idade. Imagine, é de considerar maluco, ainda bem que a mentalidade não chegou a ponto de me botarem numa fogueira ou de incendiar o meu centro de yoga por conta disso, né? Mas eu tive que me explicar muitas vezes. E hoje, ainda bem, hoje eu estou modificando o meu site agora, fazendo uma nova atualização. Falando nisso, um abraço para o Lucas Nierud, que é o cara que mexe no meu site. Quero fazer um merchan aqui, o cara é muito bom. É um conselheiro também do e-commerce e é uma pessoa que tem muito conhecimento. E o Lucas está mexendo no meu site agora e eu disse para ele, cara, vamos tirar tudo que explica o que eu faço porque não preciso mais e tá dando explicação. É uma vontade que eu tenho de estar mudando até no site, na apresentação, dizer para as pessoas, puxa vida, eu não tenho que estar me explicando. Mas esse primeiro capítulo do Casamento Todo Dia vai falar exatamente sobre isso. Você já teve que se explicar? Eu já tive muitas vezes. Mas estou aí, né? Estamos aí para fazer a nossa história, seja no mercado, seja na sua profissão,
Se é novo, não tem problema algum, novo assusta, mas a gente aos poucos vai conquistando um espaço e de repente, se é inédito o que você está fazendo, se é novo, como não é o caso do profissional de celebração, que não existe essa profissão, não existe nenhuma palavra que defina isso. No original americano é Wedding Officiant, no Brasil não tem essa ideia, e o pessoal chama aqui de celebrante, também não concordo com essa terminologia. Profissional de celebração foi o que eu consegui mais próximo disso, mas ainda está longe da gente definir certinho o que é esta atividade de profissional de celebração, que é o que eu gosto de chamar o meu trabalho. Portanto, casamento todo dia é exatamente isso. Esse primeiro capítulo é explicar, está introduzindo, né, todo o assunto, é explicar por que eu tive que me explicar e por que agora eu não quero mais me explicar. Beleza? Vamos em frente. Muito obrigado pela companhia de vocês. Até o nosso próximo episódio da Celebrante TV, que você vê aquilo que você realmente quer ver. Aguardando as perguntas de vocês aqui, ó, pelo @José Ferraz Celebrante. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar e receber as atualizações. E um forte abraço para a Thalita e o Arthur, que são os nossos mais recentes noivinhos que escolheram José Ferraz Celebrante para estar conduzindo o seu sonho. Um abraço para vocês, até o nosso próximo episódio.